Sejam bem-vindos ao Agora em Foco, o nosso programa de domingo que traz autoajuda e direcionamento no modo como interagimos com as notícias. E olha, são muitas notícias que a gente absorve durante toda a nossa semana. Mas olha, a pauta de hoje do Agora em Foco, ela é um tanto pesada e um tanto triste para mim também. Pelo menos para mim, que sou mãe, eu acho um tema extremamente difícil até de estar passando aqui no programa, tá dividindo isso com vocês aí em casa, mas necessário, mas muito importante a gente, levantar essa questão, na verdade levantar uma bandeira, literalmente, para o que está acontecendo e vem acontecendo constantemente no nosso país, em relação às nossas crianças e adolescentes. Então a pauta de hoje é sobre abuso infantil. Sim, é uma pauta muito, mas muito, crucial para o desenvolvimento até mesmo da nossa, sociedade do nosso país, porque a gente fala que as crianças, os adolescentes são é o futuro do nosso país, de uma sociedade, que compõe uma sociedade. Então olha o que está acontecendo com essas crianças e esses adolescentes. Então a gente vai levantar, hoje aqui, apontar, tudo o que está acontecendo no cenário dramático, de trazer também estatísticas pesadas, de elevação de casos de abuso que está traumatizando aí muitas pessoas, muitas famílias e até mesmo uma população, uma sociedade inteira. Mas olha, vou trazer um dado aqui importante. No Brasil, no ano de 2026, eh, foi registrado um cenário preocupante de violência sexual contra crianças e adolescentes. Em o mês de maio, ele intensifica, na verdade, através da campanha Maio Laranja, a importância do combate a esses crimes. Vou trazer alguns dados aqui para vocês agora alarmantes. Prestem bem atenção para a gente ficar atento a esses dados. Dados nacionais. Levantamentos indicam que a cada 6 crianças e adolescentes são estuprados por hora no Brasil, baseados em boletins de ocorrência. Você imagina as crianças que não dão queixa, as famílias que não prestam queixa. Aumento em São Paulo. De janeiro a março de 2026, o estado de São Paulo registrou 2.942 casos de estupro de vulneráveis, um aumento em relação ao mesmo período em 2025, com 1.135 casos apenas em março, ou seja, quase o dobro, mais que o dobro de casos até março agora de 2026. Violência online. Um relatório da Unicef apontou que um em cada 5 adolescentes, 19%, hein, gente, estou falando de adolescentes, de 12 a 17 anos no Brasil, foi vítima de abuso ou exploração sexual, facilitada pela tecnologia, totalizando cerca de 3 milhões de vítimas online. A gente tem acompanhado o quão está crescendo os abusos online também, né, porque, começa ali tudo num jogo, começa num bate-papo, até chegar a questão de muitas crianças ainda são induzidas a encontrar abusadores ou pedófilos, mas também gravando vídeos, se expondo nas redes sociais online, que também é um ato de violência sexual, né. O direcionamento ali para a criança ou adolescente, está se expondo dessa forma nas redes sociais. Casos locais. Em Pernambuco, dados mostraram que quase 2 denúncias de abuso sexual infantil por dia no primeiro trimestre de 2026. Você imagina, 2 casos de abuso em Pernambuco por dia são, denunciados, ali desde nesse primeiro trimestre de 2026. Então é algo para a gente se preocupar? É, e muito. As famílias, a sociedade e nossos filhos, você que é mãe, mas você também que pretende ser mãe, pretende ser pai um dia, se perguntar: "Nossa, como que eu, vou criar o meu filho, diante dessa sociedade, do que está acontecendo?". Mas olha, eu quero trazer também agora, para a gente entender um pouco como que está, surgindo esse cenário, como que está acontecendo tudo isso, os casos alarmantes. Eu vou trazer agora uns vídeos de casos que indignaram e estão assustando a população. Acompanha comigo. Fábio Luan Pio, de 38 anos, foi preso em Cascadura, na zona norte do Rio. As investigações começaram após uma mãe procurar a delegacia da criança e do adolescente vítima, relatando que a filha tinha sido abusada pelo animador, fantasiado de Homem-Aranha em um evento.
A criança, que passou por depoimento especial, contou que um homem a tocou de maneira inapropriada, o que a fez se sentir mal. O caso teria acontecido em uma casa de festas em dezembro do ano passado. Segundo as investigações, o suspeito já tinha sido reportado como consumidor de pornografia infantil. Com base nestas informações, foi feito busca e apreensão dos aparelhos eletrônicos da casa do suspeito. O laudo pericial apontou o armazenamento de vasto material contendo pornografia com crianças. Carlos Henrique Santana, de 41 anos, foi preso na comunidade Buraco Quente, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ele é acusado de abusar sexualmente da amiga de escola da filha dele. O crime aconteceu no fim do mês de março e o caso passou a ser investigado por agentes da DEAN do município. Ele ofereceu a bebida para as 3 crianças, os filhos de 13 e 11 anos e para a vítima. O menino de 13 anos percebeu que elas estavam alteradas e não bebeu refrigerante. Ficou fingindo que estava dormindo porque percebeu que a situação estava estranha, estava diferente, que o pai estava estranho, deitou no meio das meninas e ele assistiu aos abusos praticados pelo próprio pai em desfavor dessa menina. Essa menina chegou a adormecer em razão dessa bebida que foi ministrada a ela. Num determinado momento ela acordou, percebeu que ele estava em cima dela praticando os atos de abuso, conseguiu se desvencilhar gritando, conseguiu fugir da casa, ficou perambulando pela comunidade em busca de ajuda, até que ela foi acolhida na madrugada por uma senhora que não sabia quem ela era, de onde ela vinha, ela não conseguia sequer dizer quem ela era, quem eram os seus pais. A delegada conta que ouviu os depoimentos de testemunhas, entre elas as crianças envolvidas. Inclusive, esse mesmo adolescente de 13 anos foi ameaçado quando ele confrontou o pai, né? Que o pai ficou com medo de ser preso. Exatamente. Ele revelou tudo o que tinha acontecido para a mãe. A mãe então perguntou para ele: posso chamar o seu pai para nós conversarmos? Ele pode. E o pai veio e falou, começou a questionar: você está maluco? Você sabe que eu sou capaz de fazer qualquer coisa para não voltar para aquele lugar, se referindo ao presídio, uma vez que ele já teve algumas passagens. Carlos já tinha antecedentes criminais e condenações por roubo, tortura e receptação. Agora ele vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Importante destacar que os pais da nossa vítima não sabiam quem eram os pais da menina ou quem ela era, conheciam ela de vista, mas não sabiam quem ela era exatamente, nem mesmo que ela era amiga de turma da escola. Então, assim, fico alerta para todos os pais a importância de uma vigilância com uma proximidade, saber quem são os amigos dos nossos filhos, procurar saber quem são os pais. Moradores revoltados fizeram protestos nas ruas. O caso aconteceu em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. A polícia ficou sabendo 3 dias depois do crime porque os envolvidos divulgaram as imagens na internet. As vítimas têm 7 e 10 anos de idade. Eu, com 45 anos de polícia, não consegui ver a cena até o fim. Você vê o que pra gente significa isso, né? Um policial experiente como eu não conseguia assistir a cena até o fim. A polícia identificou o envolvimento de 4 adolescentes e um adulto de 21 anos. 2 menores foram apreendidos na cidade de São Paulo e um em Jundiaí, no interior paulista. O suspeito maior de idade foi preso pela polícia do estado da Bahia. Todos admitiram que cometeram o crime. Eles eram vizinhos, eles conviviam e as crianças tinham confiança neles. Chamaram para soltar pipa. Eles foram atraídos para esse imóvel porque eles passaram e falavam: vamos soltar pipa? Entra aqui que tem uma linha. E foi a forma que eles foram atraídos para dentro daquele imóvel. Além de praticar os estupros, os envolvidos gravaram e divulgaram as imagens, e foi assim que o irmão de uma das vítimas ficou sabendo do crime. Um dos adolescentes falou que inicialmente era uma brincadeira que acabou escalando, mas a iniciativa de gravar os vídeos foi do maior. Foi ele quem começou, segundo eles, as brincadeiras, e ele começou a gravar no próprio celular, depois ele pediu para que o outro menor gravasse. Os casos são assustadores e realmente acabam indignando a todos nós. Nós que somos família, somos do bem, protegemos as nossas crianças, acompanhar todo esse cenário que está acontecendo nos faz refletir aonde as famílias estão errando. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente aqui no programa. Agora nós vamos trazer algumas ações de combate e prevenção que o governo está tentando a colocar para essas práticas, esses crimes que estão acontecendo. Mas antes de eu trazer essas ações,
eu quero trazer uma outra ação de prevenção para você, da tua vida, do teu patrimônio, da tua família, que a Orion, que é uma assessoria, pode te ajudar muito bem nisso na questão financeira. Acompanha aí uma dica valiosíssima da Orion. Você sabia que uma boa gestão financeira pode ser um ponto de virada do seu negócio? Orion 360 Capital e Engenharia Financeira. Especialistas em consultoria e crédito inteligente, aqui em Rondonópolis, Mato Grosso. Uma equipe experiente, qualificada, pronta para oferecer soluções personalizadas de acordo com a sua realidade e os seus objetivos. O grande diferencial é atuar com um ecossistema completo, integrando captação de recursos e serviços financeiros em um só lugar. E quando o assunto é acesso a crédito inteligente, o Home Equity vem ganhando destaque no mercado. Nessa modalidade, você utiliza um imóvel quitado ou não como garantia para obter crédito com taxas mais baixas, prazos maiores. Uma alternativa estratégica para quem busca melhores condições do que linhas tradicionais, como crédito pessoal ou capital de giro. Orion 360 Capital e Engenharia Financeira. Descubra novas possibilidades para o seu futuro financeiro. Olha, voltando à nossa pauta, o governo federal, ele, através do Ministério dos Direitos Humanos, está atualizando um plano de ação para intensificar o combate a essas práticas de violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu vou falar alguns projetos aqui. O primeiro, projetos legislativos. O Senado analisa projetos como a PL 6.382/2025, que visa tornar inafiançáveis os crimes de violência sexual contra menores. Essa é uma prática que eles estão para aprovação. Obviamente que a gente vai ter que aguardar aí, ó, os próximos capítulos se será aprovado ou não. Programas nas escolas. Aprovada a Lei 18.424/2026 em São Paulo para criar o Programa de Combate aos Crimes de Pedofilia e Exploração Sexual Infantil no Ambiente Escolar. Esta lei já foi aprovada. Basta saber a gente fiscalizar se realmente as escolas estão adotando esse programa de combate a esses crimes. Campanhas intensificadas no mês de maio que focam no dia D, 18 de maio, com ações de conscientização, como o semáforo do corpo e palestras escolares, reforçando a importância da denúncia. Bom, essas práticas aqui estão sendo adotadas pelo governo, basta saber se realmente estão sendo praticadas, né, nas escolas principalmente, que é onde tudo começa. Ali, eu acredito que a professora, a coordenadora, a própria diretoria, todo o corpo ali da escola, que convive com a criança mais tempo, que a gente costuma dizer que a criança passa mais tempo na escola do que na própria casa. Então, ali, eles têm sim que ter profissionais capacitados e para identificar cada criança, cada adolescente, o cenário que eles vivem, porque muitos desses casos começam a ser identificados na escola com comportamento. Sim, a criança muda o comportamento, a criança não consegue focar nos estudos, então isso começa lá da escola, essa análise, porque se a criança está desfocada, se ela está com um mau comportamento, ou ela está retraída demais, ou ela está agressiva demais, isso tudo tem que ser notificado prontamente, assim, lá para os órgãos dos conselhos, que é o conselho da criança, a gente fala o próximo, é o conselho da criança, do adulto, do adolescente, da criança, do adolescente. Então, a gente tem que tornar essa prática nas escolas mais fortes, fortalecer as escolas para ficar atento ao cenário das crianças e adolescentes. Mas, obviamente, também tem outros canais que a gente tem que divulgar muito, inclusive eu vou deixar aqui, ó, os canais de denúncia, vou deixar aqui no nosso GC, que é o Disque 100, que é o canal nacional anônimo, você pode fazer a sua denúncia lá, e também do Conselho Tutelar, que é 190, tá, para denúncias. Se a gente denunciar, a gente consegue inibir
muito mais essas práticas, porque a gente acaba vendo cenários aí, situações, e que não há denúncia. Eu vou falar do caso que aconteceu, que a gente viu na matéria, da criança de 7 anos e a outra de 10 anos, que foram vítimas de abuso, de um grupo de menores, mais um integrante que era adulto. Só foi descoberto essa prática, esse crime, por conta de uma denúncia anônima. Sim, uma pessoa denunciou. Então você imagina, se não tivesse tido essa denúncia, esse crime ficaria impune. Essas crianças não teriam o respaldo e o apoio necessário, o atendimento necessário para se restaurar, se reestruturar depois de um ato como esse. Então é importante que, se você vê qualquer, situação de maus tratos, às vezes a pessoa fala: "Ah, mas acontece na casa do outro, é a mãe ou o pai que faz, eu não tenho nada a ver com isso", você tem muito a ver com isso. Você tem muito a ver com isso, porque você faz parte de uma sociedade, e a nossa sociedade prega o respeito, o amor, a empatia, o cuidado com as nossas crianças e adolescentes. Então você tem muita participação, sim, você tem muito, responsabilidade, sim, sobre o que acontece, sim, na vida do seu próximo, da pessoa que está próxima a você, dessa criança, porque talvez você seja a única, cura e salvação dessa criança no momento que ela mais precisa. Então pense nisso, se você presenciar alguma coisa, mesmo porque, pessoal, olha, a pessoa fala: "Ah, eu fico com medo de denunciar". Se a gente está falando que existe um canal aqui totalmente, você faz a sua denúncia lá anônima, então você não precisa ter medo não, é só você ligar lá e você fazer a sua denúncia, que você vai estar contribuindo, e muito, para uma sociedade melhor, e para que a gente crie crianças mais felizes, mais saudáveis e mais seguras. Mas eu vou te trazer uma outra segurança também, que é muito importante dentro do teu lar, dentro da tua família, é a segurança do seu patrimônio. Sim, é você fazer bons investimentos e blindar o que você já tem. Você quer saber como? A Vanguard pode te ajudar nisso. No coração do Brasil produtivo, onde a terra encontra o futuro, nasce uma necessidade essencial: segurança e estratégia. É nesse cenário que a Vanguard Securitizadora se posiciona. Com inteligência, solidez e precisão. Especialista em blindagem patrimonial, gestão de contas escrow e estruturação de operações de crédito. A Vanguard conecta capital a oportunidades reais, fortalecendo o agronegócio e impulsionando investimentos seguros. Mais do que estruturar operações, construímos confiança, protegemos patrimônios, sustentamos crescimento. Vanguard Securitizadora. Solidez que sustenta o futuro. Eu vou chamar nos estúdios do Agora em Foco a Nádia Germano. Ela é psicanalista e pós-graduada em neurociência. Olá, Nádia, tudo bem? Seja bem-vinda ao programa. Olá, Adriana. Muito lisonjeada com o convite. Que bom participar do Agora em Foco. Nádia, você tem acompanhado os casos que têm repercutido na mídia, você também trabalha diretamente com crianças. Como você analisa, como você vê, tudo isso que está acontecendo nesses cenários? Sim, Pri, eu tenho acompanhado lamentavelmente, né, toda essa situação. Eu digo que, apesar de não ser normal, acaba sendo muito comum, e principalmente quando nós estamos na escola e percebemos que a vulnerabilidade das crianças favorecem, né, atos como esse. Infelizmente, a criança, ela precisa de um cuidador, ela precisa de alguém que ela confie, que vá suprir as necessidades dela, ela não consegue se virar sozinha. E diante dessa necessidade de uma pessoa que confia-se, né, tanto a família confia em alguém, um cuidador, e a criança também, por conta da confiança da mãe, a criança também acaba confiando, e acho que essa é uma das principais causas de um trauma psíquico muito complicado, né? A principal quebra de confiança que causa sequelas absurdas num adulto que quando criança passou por isso. Vamos falar então agora, Nádia, da questão dos abusadores. Em termos de estrutura familiar, o que faltou, ou o que foi em excesso? Faltou educação? Foi excesso, abandono? Como é que você analisa isso?
É complicado até falar, principalmente para nós, tanto como professor como psicanalista, não é apenas um fator que colabora para isso, né? Nós entendemos que, infelizmente, a questão socioeconômica colabora. Por quê? Porque a partir do momento que, às vezes, as mães têm que sair de casa e deixar essas crianças em algum lugar, né? Terceirizando a educação, de certa forma até por obrigação, nós percebemos que é nesse campo de fragilidade que esse agressor encontra esse vasto, né, oportuno para que esse ato seja acometido, que é a vulnerabilidade, tanto social, né, financeiramente falando, como a vulnerabilidade de proteção mesmo, que eu falo, né, de não ter alguém ali para intervir quando isso acontece. E aí é uma falência múltipla, né, que eu falo que é exatamente uma falência de quase de múltiplos órgãos. Existe a falência da família, infelizmente. Nós percebemos que, como eu disse, não é comum, mas acontece. O próprio pai passar, né? Mães, nós vemos aí situações de abuso sexual, claro, né? Percebemos uma sociedade que faz muito isso, hipervaloriza a sexualidade, né? E a criança cresce nesse contexto. Temos também aí questões sobre o desamparo aprendido, né? Eu falo que na neurociência nós aprendemos isso, que o desamparo aprendido são portas para que as pessoas de má conduta se apropriem dessa infância. É como se a infância está sendo roubada, e é mesmo, né? Literalmente, um fragmento, nós estamos fragmentados, estamos ruindo, né? Existe uma dificuldade na família em executar o papel, existe uma dificuldade até mesmo do governo, dos órgãos, né, protetor, que estão aí para isso, para fiscalizar, também do conselho tutelar, que deveria estar ali mais ativo. Olha, Nádia, vamos para uma questão agora muito mais primordial e importante para até quem está nos assistindo aí em casa. Vamos lá, como que a gente pode salvar as nossas crianças e adolescentes? A conscientização da estruturação familiar é crucial para esse processo, é correto? Adriana, eu costumo falar que nós somos produtos, ninguém nasce pronto, né? Nós aprendemos com a nossa casa, com a relação dos pais, é o primeiro modelo. Então, quando a gente fala do abusador, que é muito comum a gente trazer a dor da vítima, né? Mas, infelizmente, ou felizmente, eu posso dizer assim, na clínica nós também recebemos o abusador. E como que a gente trabalha com esse abusador, né? Na maioria das vezes a gente vai trazer esse histórico, é um histórico de desamparo. Ele não aprendeu a lidar com ele, a lidar com o outro, ele não aprendeu limites, ele infringe todas as coisas. Acaba aqui também abrindo o leque, lamentavelmente, né, a família acaba não vendo ou ver tarde demais os sinais desse agressor. Nós percebemos isso na infância, né? Nenhum agressor virou agressor de um dia para o outro. A gente já vai vendo essas atitudes na criança e vai vendo que a criança ela é um reflexo da família. Ela reproduz aquilo que ela vê. Dificilmente, né, as crianças que têm um amparo, elas têm as necessidades básicas supridas, elas têm as necessidades emocionais supridas, elas chegam a esse ponto. E se chegam, gente, existe algo psíquico por trás, né, que precisa ser acompanhado, que a infância precisa ser vista com mais cuidado.
Olha, Nádia, eu agradeço a sua participação aqui no programa, nos ajudou muito nesse entendimento para a pessoa em casa também entender o quanto é importante a educação, a formação ali na família, a reestruturação ali no seu lar, onde se cria ali o amor, a empatia pelo próximo. Muito obrigada por grandes ensinamentos daí da sua parte. Olha, Adri, para acabar assim com um conselho, eu diria que para você que é mãe, para mim e para você também que somos mães, né? Como é importante o olhar atento. Esteja atento aos sinais do seu filho, esteja atento às pessoas. Nós às vezes pecamos por ingenuidade, né? Mas esse é um tempo que não dá para ter isso mais. Você precisa estar atento a todas as coisas. Não acho que é comum, que é normal, né? O filho precisa ir para a creche, sim, mas converse com seu filho. A conversa, o diálogo, a afetividade, momentos juntos fortalecem tanto a família como o nosso interno. E se precisar, gente, precisa de apoio, procure apoio. Não dá para ter luta sozinho, né? Existe uma família, existe uma mãe que está precisando. Recentemente aqui tivemos um caso que foi, acho que mundial até, passou em todos os lugares, era bem perto aqui da minha casa, de adolescentes que abusaram de 2 menores, né? E aí, porque esse caso repercutiu na mídia, eu vi também pessoas dando apoio para essa família. Se existe uma família que está sofrendo, a família, ela é a porta. Se a família sofre, a criança sofre. Então, ela não consegue entender que ela vai ser cuidada sozinha, ela quer família. A criança quer família, gente. Então, é necessário que a gente cuide da criança, cuide da família. Nós estamos abertos na escola para trazer informação que você precisa. Não é fácil ser mãe, não é fácil ser família, né? Mas eu digo que você paga o preço. Você paga o preço da ignorância e também paga o preço de buscar informação. Só que a informação constrói e a ignorância vai nos desconstruindo pouco a pouco. A ignorância que eu digo é sobre como fazer as coisas. Não tem como você é mãe, você não nasce, o filho nasce, mas não te entrega o manual, né, do filho. Você precisa aprender. O bom é que na neurociência a gente entende que tudo pode ser aprendido. Busque informação. Hoje não tá. Olha, tá aí, informação tá aí. Um dia foi tão difícil, mas hoje tá aí, de livre acesso. Então, busque informações, gere o seu filho com amor. A criação do filho começa dentro da barriga, gente. Começa dentro da barriga. Nós entendemos que cada um passa o seu processo, mas se você não está conseguindo sozinho, peça apoio. Nós temos pessoas maravilhosas. A Adriana trabalha com o Instituto Glens, que dá um apoio incrível. Ela também já viveu uma história muito complicada, que veio talvez de muitos desamparos, né, Adriana? Mas é possível viver uma vida reestruturada, com consciência, com informação e com apoio. Muito obrigada, Adri. Foi um prazer enorme. Um beijo para vocês. Me senti muito lisonjeada. É um tema muito denso, né? Que não dá para ser falado assim em tão pouco tempo, mas eu espero ter contribuído para alguma coisa. Bom, essa foi a Nádia Germano, uma psicanalista, que nos trouxe muitos apontamentos aí na questão, da psicanálise, na questão neuro também, da formação de uma criança, do adolescente, da própria reestruturação familiar. Mas olha, eu vou contar uma outra fator aqui para você também. O Universo Glense também se preocupa com esses fatores, que é a família, a reestruturação familiar, o que se prega dentro de casa, como você cria a criança e o jovem ali, o adolescente, para colocar na sociedade. Então, para você entender um pouquinho mais, que o Universo Glense pode te ajudar nessa jornada, que não é uma jornada fácil, ainda mais no mundo que estamos
vivendo hoje, eu falo com tantas situações aí fora que nos levam a pensar, por exemplo, jogos, nas próprias escolas, a gente vê grupos aí se formando dentro das escolas, também pro mau caminho. Como tirar os nossos filhos do mau caminho? Você quer saber como? Reestruturando o seu genoma, reconectando a sua família? O Universo Glense te ajuda nisso. Olha, nós temos, dentro do Universo Glense, uma mentoria, chamada Origens, que ajuda você a entender melhor o que que é a família, o que que é de fato a família e a importância dela. Acompanha aí um vídeo do Origens. A sua vida parece um filme que se repete. Mesmo padrão de um ciclo de dores que a sua família carrega. Correntes que te prendem a se libertar de crenças limitantes que você escuta há muito tempo. Escolhas que te levam a cenários de fracasso e estagnação. Tudo à sua volta parece moldado não pelo que você quer, mas por uma força maior que te faz ficar imóvel. Mas se essa força pudesse ser redirecionada, a mesma força que te faz ficar imóvel te impulsionasse ao novo. O Origens é uma mentoria única capaz de revolucionar a sua história, dando um novo sentido a tudo que você carrega mesmo antes de você existir, reescrevendo o seu código genético, formando um novo genoma familiar. A sua história familiar começa agora. Como isso é possível? Adquira o curso e descubra já. Essa foi a nossa mentoria do Origens aqui no Universo Glense. Você quer saber como adquirir essa mentoria? Olha, acompanha aqui no GC os nossos canais. E ó, o programa está chegando ao fim, mas como todo domingo, fica a reflexão do Agora em Foco. Quando perdemos a nossa capacidade de sentir a dor do próximo, a humanidade não fará mais sentido. O Agora em Foco fica por aqui. Até o próximo domingo.